A água se mexia, quase nada. Uma forma escura, pouco mais que uma miragem sob a lama, tremia perto da beirada do valão. Jonas parou de pedalar. Alguma coisa respirava. Olhos. 2 olhos apavorados vieram à superfície por meio segundo e sumiram. Não era lixo, não era gente, mas estava vivo. E o que quer que fosse, estava se afogando, sozinho, sem ninguém mais por perto. A tempestade havia passado, mas as ruas ainda choravam. Jonas Souza zigue-zagueava com sua bicicleta entre lixeiras tombadas e cercas arrebentadas. A mochila de entregas batia nas suas costas, meio cheia, assim como seu coração andava desde o dia em que seu avô morreu. Vô Walter tinha sido tudo para ele. Uma figura paterna, um contador de histórias, um herói silencioso que uma vez tirou um gatinho de um córrego que subia rápido demais. Foi naquela noite que a mesma água o levou. Desde então, Jonas aprendeu a nunca parar, sem tempo para sentir. Ninguém o esperando, a não ser sua mãe e sua avó, que mal se lembrava mais do seu nome. Ele não estava procurando salvar nada, só queria terminar a manhã sem desmoronar. Mas aí ele viu aqueles olhos, semi-enterrados, silenciosos. Esta é uma história sobre instinto, sacrifício e o tipo de laço que ninguém espera criar. Naquela manhã, algo o paralisou. Jonas Souza acordou com o som de goteiras. Não era chuva, não mais. Apenas o toque rítmico da água vazando pelo teto e caindo numa bacia de plástico perto da cozinha. Ele se levantou da cama com o cuidado de não acordar a avó, que dormia na poltrona da sala, com um cobertor até o queixo como um escudo frágil. Sua mãe já tinha saído, plantão da noite no hospital, esfregando sangue e água sanitária enquanto fingia que os pés não doíam. Jonas se moveu em silêncio. Torrada, sem manteiga. Café, sem leite. O celular vibrou. 5 entregas na fila. O aluguel estava atrasado de novo. Ele pegou a bicicleta e abriu a porta. A cidade parecia ter sido torcida até a última gota. As calçadas brilhavam com poças de óleo e chuva. Cães de rua latiam ao longe. Bichos selvagens e magros que ninguém assumia. Jonas desviou o olhar. Ele sempre desviava. Vira-latas era um problema. Eles pediam, seguiam, se apegavam. E ele não podia. Não depois do vô Walter. Aquela enchente, 2 anos atrás, levou mais do que um homem. Levou a sensação de segurança que Jonas costumava vestir como um casaco. Desde então, ele prometeu a si mesmo, sem mais resgates, sem mais heróis. Enquanto pedalava, passou por um beco onde uma caixa de papelão molhada se mexeu de leve. Um cachorro, talvez, ou um gambá. Ele não parou. Uma quadra depois, uma mulher estava parada perto de um fio de luz caído, segurando um gato. Ela pediu ajuda. Jonas continuou pedalando. Ele não queria ser cruel, apenas não tinha mais espaço para a gentileza. Mas algo parecia estranho naquela manhã. A luz estava nítida demais. O silêncio alto demais. Quando virou a esquina perto do valão, seu pneu bateu numa placa de lama lisa e derrapou. Ele se equilibrou, o coração disparado. Então ele ouviu um arquejo molhado, como algo tentando não se afogar. Ele olhou na direção da margem do valão. No começo não parecia nada, só lama, lixo e o cheiro de sempre de esgoto e mofo. Então se mexeu, um tremor mínimo, mas o suficiente para puxá-lo para perto. Ele desceu da bicicleta, aproximou-se devagar. Lá, quase submerso, havia um focinho preto, se contraindo, respirando. E então, 2 olhos, aterrorizados, exaustos, implorando. Jonas congelou. O nariz do cachorro se contraiu mais uma vez, depois parou. Apenas os olhos permaneciam acima da água. Por um triz, ele olhou em volta. Nada além de cercas quebradas, sacolas plásticas presas em galhos de árvores e um poste de luz torto piscando fracamente na névoa da manhã. O valão
Havia transbordado durante a tempestade, invadindo as ruas e depois recuado, deixando para trás uma sopa espessa de lodo e vergonha. O cachorro não estava apenas preso, estava afundando. Jonas deu um passo para trás. Isso não era problema dele. Ele tinha entregas, tinha o aluguel, tinha uma avó que não se lembrava em que ano estava e uma mãe que não ria há 3. E ainda assim, ele não se mexeu. O cachorro piscou, lento, pesado, como se até mesmo piscar custasse energia. Alguém vai ajudar, Jonas sussurrou para ninguém. Mas a rua estava deserta. Vozes ecoavam de 2 casas de distância, crianças gritando. Ele se virou para ver 3 meninos de talvez 10 anos pendurados na janela de um prédio apontando. E aí? Esse vira-lata vai morrer aí, um deles gritou. Aposto que tá com raiva, disse outro. Eles riram. Jonas olhou de volta. O cachorro não se moveu, não latiu, não lutou. Ele apenas esperava. Jonas enfiou a mão no bolso procurando o celular. Ligou para o centro de zoonoses. Ninguém atendeu. Ligou de novo. Nada. Mandou mensagem para um amigo cujo primo trabalhava num abrigo. Nenhuma resposta. Ele olhou para os próprios tênis, já cobertos de lama de mais cedo. Por que agora? Ele resmungou. Sua mente voltou no tempo. As mãos do seu avô, puxando um gatinho encharcado de um bueiro, segurando-o como se fosse de vidro. A gente não passa reto por quem precisa da gente, vô Walter costumava dizer. A gente para. É isso que nos faz humanos. Jonas odiava essa frase desde a enchente. Ele deu um passo em direção ao valão. A lama fez um som oco sob seu tênis. Outro passo. E ele escorregou, mal conseguindo se equilibrar. Ele se agachou, examinando a margem. Era mais fundo do que parecia, e o cachorro estava preso na parte mais densa, onde raízes e lixo formavam uma rede mortal. Os garotos gritaram de novo. Larga isso, cara! Não vale o esforço! Mas Jonas já não conseguia desver aqueles olhos. Ele se agachou ainda mais, estendendo a mão. Ei! Disse ele suavemente. Ei, amigão, eu tô te vendo. O cachorro choramingou. Ninguém mais fez isso. Ninguém mais faria. E ainda assim, a cidade continuava em movimento. Jonas varreu a área procurando por algo, qualquer coisa que pudesse servir de ponte. A beirada do valão era de concreto rachado, escorregadio de lodo. Abaixo, o cachorro estava quase completamente submerso agora, apenas o topo da sua cabeça e o tremor da respiração mal perturbando a superfície lamacenta. Ele encontrou um pedaço quebrado de compensado preso entre 2 lixeiras. Estava empenado e com farpas, mas era comprido o bastante. Ele o arrastou, fincando uma ponta no lodo e a outra na calçada. A madeira vergou sob seu peso quando ele a testou. Suas mãos suavam, ele não se importou. Passo a passo, ele avançou. A prancha rangeu. Abaixo dele, o valão gorgolejava, um som baixo, de sucção, como se a terra estivesse tentando engolir a última coisa viva que encontrou. O cachorro se moveu. Um movimento mínimo, mas foi o suficiente para deixar Jonas em pânico. Não, ele disse em voz alta. Não afunda agora. Ele estava a 3 metros de distância. Podia sentir o cheiro de podre do lixo velho, do esgoto, da gasolina. Ele se agachou, um pé na borda mais distante da prancha, uma mão segurando um corrimão de metal quebrado para se equilibrar. Ok, ele sussurrou. Ok, parceiro. Eu tô aqui. Ele esticou a mão. O cachorro se contraiu, mas não resistiu. Seus olhos se fixaram nos dele, arregalados, vítreos, assustados, confiando mesmo assim. Jonas se inclinou mais. A prancha gemeu. E então, crack! O compensado rachou ao meio. Jonas caiu, uma perna mergulhando na lama. Ele gritou, de frio, de choque, de dor. Ele agarrou a borda, coração acelerado, a coxa presa na sujeira escorregadia. O cachorro latiu, em pânico agora. Ele se debateu uma vez, mas a lama o segurou firme. Jonas se arrastou de volta, puxando a perna da sucção com toda a força que tinha. Sua calça rasgou. Sua canela sangrava.
Ele rastejou para a calçada, tossindo, tremendo. Seu peito subia e descia. As crianças tinham sumido. A rua estava vazia de novo, exceto por ele. E o cachorro, ainda esperando. Ele fechou os olhos. Uma memória o invadiu. Seu avô com a água marrom pela cintura, os braços estendidos para o gatinho. Jonas, com 12 anos, gritando da varanda, "Volta! Não vale a pena!" Vô Walter sorriu. "A gente não passa reto." A correnteza o atingiu de lado. Jonas abriu os olhos. "Eu não consigo fazer isso", ele sussurrou. Ele se levantou. Foi quando ele a viu. Uma mulher mais velha, na casa dos 50, com tranças grisalhas e um moletom encharcado nos punhos, parada perto da cerca. "Você vai tirar esse cachorro daí ou não?" Ela disse. "Eu tentei", Jonas respondeu sem fôlego. "Ele está preso. Eu caí. Ela caminhou até sua caminhonete e tirou uma longa extensão laranja. Lançou na direção dele. "Usa isso. Amarra na cintura. Eu te dou segurança." Ele piscou. "Por que você está ajudando?" "Porque eu vejo a mesma coisa que você", ela disse. "E eu não tenho quase nada, mas isso eu ainda tenho." Jonas amarrou a extensão em volta de si. Deu um nó duplo. As mãos tremiam. Ele voltou para a beirada. O cachorro não desviou o olhar. A água balançou uma vez. Subiu só um pouco mais. Ele desceu para a lama, devagar desta vez, segurando firme na extensão. Ela o puxava de volta. Ele alcançou o cachorro, passou os 2 braços em volta de suas costelas. Estava mole, fraco demais para lutar. "Vamos", Jonas sussurrou. "Não vai embora agora." Ele se virou para subir, mas a terra cedeu. O barranco rachou sob ele. Um som doentio. A mulher grunhiu puxando a corda. Jonas se arrastou, as botas escorregando. E então, com um último solavanco, eles se soltaram. Ele caiu com força na calçada, o cachorro nos braços. A mulher correu até ele. "Você tá bem?" Jonas não respondeu. Ele estava encarando o cachorro, olhos abertos, respirando, vivo, mas por um fio. A mulher colocou a mão em seu ombro. "Cuida dele. Algumas vidas só têm uma segunda chance." Então ela se virou e foi embora. "Você já presenciou um momento assim, quando um animal te olhou como se entendesse mais do que qualquer palavra? Me conta nos comentários. Às vezes, a sua história pode ser a razão pela qual outra pessoa finalmente para e estende a mão, assim como o Jonas fez. Jonas sentou com o cachorro na calçada rachada, ambos tremendo, cobertos de lama. Ele podia sentir as costelas do animal sob seus dedos, pontudas, pontudas demais. Cada respiração era superficial, rouca. O cheiro de esgoto grudava nos dois. Ele olhou em volta. Ainda ninguém. Com cuidado, tirou o moletom e o enrolou no corpo trêmulo. O cachorro não resistiu, nem sequer se encolheu. Ele apenas permitiu. "Eu não sei se você consegue me ouvir", Jonas murmurou, a voz falhando. "Mas você não está mais sozinho." O cachorro piscou, lento e pesado, mas havia um brilho agora, algo fraco, como um reconhecimento, como uma confiança tentando nascer. Jonas pegou uma garrafa d'água da sua mochila de entregas, despejou um pouco na palma da mão e a levou até a boca do cachorro. A língua se moveu, fraca, um gole, mas era alguma coisa. "Você é um cara forte", ele disse, escondido nessa escuridão toda. "Mal dava para te ver." Ele fez uma pausa, observando o pelo opaco do cachorro brilhar fracamente na luz da manhã. "Sombra", ele disse. "É assim que vou te chamar. Combina, né?" O rabo do cachorro se mexeu. Só uma vez. Jonas riu, um riso baixo e maravilhado. "Ok, vamos começar com isso." Ele se levantou devagar, embalando o cachorro nos braços. O peso era quase nada, mas o significado era tudo. Passo a passo, ele caminhou de volta para seu apartamento, ignorando os olhares, ignorando a lama que deixava para trás. Lá dentro, sua avó se mexeu quando ele passou. "Walter", ela murmurou. "Não, vó", Jonas sussurrou. "Sou só eu."
Ele levou Sombra para o banheiro minúsculo, encheu uma bacia com água morna e o colocou ali gentilmente. O cachorro não lutou. Apenas descansou a cabeça no antebraço de Jonas, os olhos se fechando, como se fosse a primeira vez em dias que se sentia seguro. Jonas soltou o ar profundamente. Ele não sabia o que viria a seguir, mas naquele momento ele não precisava saber, porque pela primeira vez em muito tempo algo tinha olhado para ele, como se ele importasse. Jonas limpou Sombra lentamente, como se cada toque fosse uma promessa. A água na bacia ficou marrom, depois cinza, depois vermelha em alguns pontos. Pequenos cortes, arranhões antigos, um ferimento perto do rabo, mas nada que ameaçasse sua vida. Nada que impediria aquele cachorro de se curar. Ele o secou com uma toalha e o colocou sobre um cobertor dobrado no canto do seu quarto. Sombra não se mexia muito. Apenas o observava, aqueles olhos profundos acompanhando cada movimento, cada respiração. Naquela noite, Jonas pulou o jantar. Ele sentou no chão ao lado do cobertor, pesquisando no celular por remédios caseiros e números de veterinários de emergência que eles não podiam pagar. Sua mãe chegou em casa por volta da meia-noite, seus olhos pesados, as costas rígidas. Ela parou na porta quando viu o cobertor. O cachorro. Jonas, eu tive que fazer, ele disse. Ele estava se afogando. Ninguém mais. Ela não o interrompeu, apenas encarou o animal por um longo momento. Ele morde? Não, acho que ele nem tem força para isso. Ela suspirou, tirou os sapatos e desapareceu na cozinha. Um momento depois, voltou com uma tigela velha e um pouco de arroz que sobrou. Mantenha ele quieto, disse ela. Se o síndico descobrir, vamos ter problemas. Jonas assentiu, atordoado. Sombra cheirou a comida, depois comeu, como se fosse sua primeira refeição de verdade em semanas. Talvez fosse. Nos dias seguintes, um ritmo se formou. Jonas trabalhava de manhã e voltava para casa mais cedo para ver Sombra. O cachorro ficou mais forte. Ele mancava pelo quarto, o rabo balançando um pouco mais a cada vez. Ainda sem latir, sem rosnar, apenas presença. Silenciosa e plena. Sua avó começou a chamá-lo de o fantasma preto e sorria toda vez que ele passava. E o Jonas? Ele começou a se sentir necessário, não para uma entrega, não para uma tarefa, mas por algo real. Sombra não estava apenas se recuperando, ele estava lembrando a Jonas como era a sensação de pertencer. Era uma tarde de terça-feira, quando Jonas chegou em casa e encontrou a porta entreaberta. O cobertor no canto estava vazio, sem tigela, sem rabo abanando. Sombra? Ele checou o banheiro, a cozinha, o corredor do prédio. Nada. O pânico o atingiu rápido. Ele desceu as escadas correndo, checando a calçada, o beco, o terreno baldio próximo, onde as crianças brincavam com paus e pneus velhos. Então ele viu Dona Elvira, a vizinha do outro lado do corredor. A senhora viu um cachorro preto saindo do meu apartamento? Ela hesitou, segurando sua sacola de compras com mais força. Eu denunciei, ela disse. Jonas a encarou. A senhora o quê? Escutei latidos ontem, e minha neta tem asma. Eu não sabia se ele tinha vacinas. Você sabe as regras. Proibido animais. A senhora nem sabe pelo que ele passou. Eu não preciso saber, ela disse com a voz na defensiva. Preciso que minha família esteja segura. Jonas se virou e correu em direção à avenida principal, o centro de zoonoses. O pensamento queimava. Ele não tinha um número de telefone, ele nem sabia onde ficava o abrigo da cidade, mas se lembrava de alguém ter mencionado um centro de acolhimento perto dos trilhos do trem. Ele pegou sua bicicleta e pedalou como se algo o estivesse perseguindo. Seu coração batia forte a cada pedalada. Por favor, que ele não tenha chegado lá ainda. Por favor, que não tenha sumido. Quando chegou ao abrigo, seu estômago gelou. Fechado para recebimento de animais, portão trancado, estacionamento vazio. Ele gritou através da cerca. Alô?
Tem alguém aí? Estou procurando um cachorro. Ele é preto, porte médio, manca da pata esquerda, é quieto. O nome dele é Sombra. Ele acabou de ser resgatado. Silêncio. Então, uma voz atrás dele. Você está procurando aquele cachorro da Rua das Acácias? Jonas se virou. Uma menina, talvez com 13 anos, estava parada numa escadaria próxima, ainda de mochila. Você conhece ele? Ele estava na frente do meu prédio, esperando na escada. Não latiu, só ficou sentado lá. Minha mãe disse que ele parecia ter dono. Eu dei água para ele. A voz de Jonas falhou. Onde ele está? Ela apontou. Lá em casa, vem. Ele a seguiu sem fôlego, os pés mal tocando o chão. E quando ele chegou na varanda, lá estava ele. Sombra. Sentado, como se nunca tivesse saído. O rabo batendo uma vez no chão quando seus olhos se encontraram. Jonas caiu de joelhos na varanda da menina. Ele não se importava com a aparência. Não se importava que suas calças estivessem rasgadas ou que seus braços estivessem sujos de suor e terra. Tudo o que ele via era Sombra, ainda ali, ainda esperando, como se soubesse exatamente para onde Jonas iria. Sombra se levantou, cambaleou uma vez e pressionou a cabeça contra o peito de Jonas. Sem latidos, sem pulos, apenas confiança. Confiança completa e inquestionável. Me desculpa, Jonas sussurrou, os braços firmemente enrolados no pescoço do cachorro. Eu nunca devia ter te perdido de vista. A menina observava dos degraus, abraçando sua mochila. Você vai ficar com ele? Jonas assentiu. Vou. De agora em diante, ele fica. Ele levou Sombra para casa nos braços novamente, como da primeira vez. Mas desta vez, as pessoas olhavam diferente. Um velho, sentado na esquina, deu um aceno silencioso. 2 adolescentes atravessando a rua fizeram um sinal de positivo. Até Dona Elvira abriu a porta, piscou uma vez e não disse nada. Dentro do apartamento, sua mãe estava na cozinha. Ele voltou? Ela perguntou surpresa. Alguém denunciou, disse Jonas ofegante. Mas ele encontrou o caminho de volta. Ela olhou para o cachorro, depois para o filho. Algo mudou. Você sabe que não podemos ficar com ele para sempre, ela disse suavemente. Nós não precisamos, respondeu Jonas, mas podemos começar com hoje. Naquela noite, Jonas arrumou um canto na área de serviço com toalhas velhas, uma tigela de comida e o cobertor limpo. Sombra se aninhou ali como se sempre tivesse sido seu. E Jonas, pela primeira vez em anos, soltou o ar sem um peso no peito. Mas ele não parou por aí. Ele abriu o notebook e digitou algo que nunca pensou que faria. Me ajudem a manter meu cachorro vivo. Era o título de uma vaquinha online. Ele postou fotos. Sombra na lama, Sombra na varanda, Sombra dormindo com a cabeça no joelho de Jonas. Ele não esperava muito. Pela manhã, a postagem tinha mais de 100 compartilhamentos. Uma pequena clínica veterinária do outro lado da cidade mandou uma mensagem. Traga ele aqui, sem custo. Nós cuidaremos dele. 2 semanas depois, Sombra tinha uma coleira, vacinas, um atestado de saúde e uma história que viajou mais longe do que qualquer um dos dois jamais havia ido. Onde quer que Jonas fosse, as pessoas perguntavam, esse é o cachorro do valão? Ele sorria todas as vezes. É, ele dizia, é ele mesmo. Em tardes tranquilas, Sombra seguia Jonas enquanto ele fazia entregas. Nunca se afastava, sempre a poucos passos de distância. Ele usava um colete amarelo neon que dizia cão de entrega. Um presente de um vizinho que viu a vaquinha online. Às vezes, as crianças corriam para fazer carinho nele. Às vezes, as pessoas pediam fotos. Mas Jonas não se importava com a atenção. O que importava era isso. Eles se encontraram no lugar mais sombrio que cada um já conheceu. E, de alguma forma, ambos escolheram ficar. Numa noite, Jonas sentou-se nos degraus da frente do prédio com seus fones de ouvido, os mesmos que usava no dia em que encontrou Sombra. Ele tirou um. Quer ouvir?
Ele perguntou, sorrindo. Ele o colocou perto da orelha de Sombra. O cachorro inclinou a cabeça, ouvindo o ritmo suave da música. Um momento de silêncio. Um silêncio compartilhado. E bem ali, Jonas percebeu. Ele não estava mais sozinho. Sombra se tornou parte da vizinhança, sem ser barulhento, sem chamar a atenção, apenas presente. Ele se sentava ao lado de Jonas nos pontos de ônibus, esperava do lado de fora dos botecos, caminhava com ele na chuva e no sol, sem nunca precisar de coleira, apenas o seguindo como se sempre soubesse o caminho. As pessoas notaram. Mesmo aquelas que antes passavam reto, agora sorriam, acenavam. Algumas perguntavam como eles se conheceram. Jonas sempre dava a mesma resposta. O Sombra me encontrou num momento em que eu estava pronto para desaparecer. E era verdade. Porque desde o dia em que ele tirou aquele cachorro da lama, algo havia mudado em Jonas. Não de uma vez, mas pedaço por pedaço. O peso não sumiu, mas se tornou outra coisa. Algo útil, algo compartilhado. Sua mãe começou a falar em reduzir suas horas no hospital. Sua avó, nos dias bons, chamava o cachorro de o cavalheiro. E o Jonas? Ele se levantava toda manhã com um motivo. Não apenas para entregar comida ou correr atrás do aluguel, mas para caminhar ao lado de algo que o lembrava o quão longe eles tinham chegado. Ele nunca mais postou sobre isso. Sem mais vaquinhas, sem mais hashtags, apenas manhãs silenciosas, e um cachorro preto que nunca se afastava mais do que um passo. Numa noite, enquanto o sol mergulhava no horizonte e a cidade pulsava com vida, Jonas sentou-se com Sombra na beira do mesmo valão, o lugar onde tudo começou. Ele olhou para a água, mais calma agora, e depois para a Sombra. O cachorro olhou de volta, o rabo batendo uma vez contra o concreto, sem latido, sem som, apenas presença. E Jonas sorriu, um sorriso suave e pequeno, porque às vezes aquilo que nos salva não fala, apenas fica. Talvez você também já tenha sentido esse tipo de silêncio, aquele que pesa como se ninguém estivesse vindo, mas às vezes alguém vem, e às vezes esse alguém é você. Se esta história mexeu com algo dentro de você, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar que atos silenciosos de cuidado ainda importam. Que ser visto, mesmo que uma única vez, pode mudar tudo. E me diga, de onde você está assistindo? Eu adoraria saber até onde a história do Sombra pode chegar. Porque talvez, só talvez, haja outra pessoa por aí, numa varanda, perto de um valão, estendendo a mão, que precisa ouvir que também não está sozinha. Se isso te lembrou de um momento em que você não virou as costas, ou de um animal que ficou com você quando ninguém mais ficou, vamos conversar. Porque histórias como essa, elas não terminam aqui. Elas recomeçam, toda vez que alguém escolhe se importar.